perto já do momento da gente lembrar, celebrar o nascimento de Jesus. Esse é um tempo para a gente ter esperança. O texto que a gente vai compartilhar hoje é um texto de muita esperança. Imagine você receber uma notícia de que Deus agora está fazendo na terra o seu plano acontecer para que você tenha uma vida melhor, uma vida muito melhor. Foi isso que os pastores de Belém receberam, uma notícia de que Deus estava vindo à terra para mudar a vida deles. É uma notícia de esperança, o Natal, uma notícia de muita esperança. Eu espero que a gente hoje possa desfrutar desse texto e ser abençoado por ele também. Mas vamos adorar a Deus, né? Davi está aqui para nos ajudar. Vamos ter esse tempo na presença do Senhor, meus irmãos. É tempo de esperança. O nosso Deus esteve entre nós. E Ele foi sujeito às mesmas tentações, sofreu como cada um de nós, mas sofreu ainda o pior. Tudo isso por amor a nós. Então vamos adorar o Senhor agora, com muita alegria. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer, pra na glória então entrar. Pois se toda história Ele fez, nos revelou. Deus que se encarnou entre a sua criação para conosco estar. Não queimava o nosso coração ensinar sua palavra aqui na mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, nos confortar. Suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, as nações proclamar. E é nele que o mundo redescobre então seu novo fim. Nos enviou e o seu Espírito desceu. Ele está. Não queimava o nosso coração ensinar sua palavra aqui
É um mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Deixou os céus onde hoje está, com a criação veio habitar, e o seu amor o mundo então conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, e o seu amor o mundo então conheceu. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, e o seu amor o mundo então conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Cruz me libertou, cruz me libertou, cruz me libertou, cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada
Amém. Eu vejo o Rei da Glória com seu poder, terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, traço a compartilhar. Eu vejo avivamento, eu vejo avivamento quando o teu povo orar, te buscar, te buscar. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa, limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu nome, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que se faz uma criança. O Senhor nos ama tanto que vem a nós só para trazer esperança, Pai. A gente quer te pedir que o Senhor continue renovando essa esperança nos nossos corações. Que a gente se lembre que esse tempo que a gente tem agora não é só um tempo de descanso, não é só o fim do ano, mas é tempo da gente se lembrar o propósito da nossa vida. A gente vive para ti, Senhor. Porque o Senhor se fez carne por nós. Porque o Verbo vivo, o Senhor da criação, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem por mim. Ó Senhor, a gente só pode te agradecer, Pai. E como a gente pode andar desanimado com uma notícia tão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor veio, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor se fez homem. Eu te peço, Pai, renova os nossos corações, Senhor. Faz com que os tempos das famílias se reunirem, o tempo do teu povo estar junto, Pai, seja para se lembrar do teu amor, para se lembrar do que o Senhor fez por nós. Peço também que o Senhor continue conduzindo esse momento, Pai. Seja um momento sobre o teu Filho e que o Senhor fale através da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, o texto de hoje é Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 20. É o anúncio que os anjos deram aos pastores. Vamos ver então, a partir do versículo 8 diz: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. É uma coisa sobrenatural. Se fosse hoje, iam dizer que era algum ser, né, de outro planeta, um extraterrestre. De fato é um extraterrestre, né? Porque é um anjo, ele não habita aqui na Terra. Mas é interessante porque os anjos, o anjo, na verdade, que apareceu aqui, causou um imenso temor naqueles pastores. Eu queria já começar destacando aqui esse fato. Quem eram aqueles pastores? Por que eles eram tão especiais que o anjo precisava vir para anunciar? Na verdade, aqueles pastores eram, vamos dizer assim, o fundamento, o sustento da economia daquela época. Os pastores, claro, eles tinham cuidado do rebanho, e o rebanho, especialmente das ovelhas, eles tinham muitas serventias. Servia tanto para lã, para cobrir as pessoas, como a carne para alimento, mas também servia para o sacrifício. Então, veja, os pastores, eles representavam o grupo que eram os comerciantes, eram aqueles que estavam sustentando Israel, mas também eram os provedores da carne e os provedores do sacrifício. Esses pastores eram, de certa forma, a base da sociedade. Eles não eram os mais importantes, eles sustentavam a sociedade. E o anjo foi diretamente a eles, e numa visita muito especial, eles ficaram tomados de assombro, porque o texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Versículo 10. Um anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A palavra boa nova é exatamente a palavra evangelho, né? A que a gente conhece, né? É a palavra boa notícia, boa dádiva, uma notícia que muda a sua condição. Eu sempre faço essa comparação, apesar dela ser muito medíocre, mas eu acho que ela esclarece. Imagine você que de repente chega a seguinte notícia para você: você acabou de receber uma herança que você nem sabia que tinha, de um familiar seu que você nem sabia que existia, e essa herança é uma herança de bilhões de dinheiro, bilhões de reais, bilhões de dólares. De repente, do dia para a noite, a notícia que você recebe muda completamente a sua vida.
Mesmo que você não se torne uma pessoa arrogante, presunçosa, mas obviamente você agora tem uma nova maneira de viver, né? Eu acho que não vai viver mais na mesma casa, não vai ter mais as mesmas roupas, com certeza vai surgir pessoas novas querendo ser seus amigos, ou seja, há uma série de mudanças que acontecem. A palavra evangelho é exatamente essa palavra. É uma notícia que não deixa mais você ter o mesmo estilo de vida, a mesma condição de vida. Ela muda a sua maneira de viver. O que o anjo está dizendo é: tem uma boa notícia, tem um evangelho que vai mudar a maneira de vocês viverem. Agora vamos lembrar aqui essa primeira parte. Aqueles pastores eram a base da economia. Acontece que naquele tempo a economia de Israel estava subjugada por Roma. E, portanto, esses que estão na base da economia, eles viviam achatados. Os pastores, com certeza, tinham a expectativa de um resgate prometido no Velho Testamento do Messias. Se o Messias voltasse, se o Messias chegasse, alguma coisa nova iria acontecer, a gente não estaria mais debaixo desse sistema romano. Essa era a grande expectativa que havia, pelo menos para os religiosos. E Deus faz questão de vir aos pastores para anunciar. E o anjo diz: olha, não temam, a glória do Senhor está visitando vocês, não temam. E então vem o anúncio. Veja o que ele diz, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 nomes aqui se referindo a Jesus. Primeiro, o Salvador. O nome Jesus é isso, é o Salvador, né? Que é Cristo, que significa o Messias, o prometido, o enviado, aquele que muda a situação da vida das pessoas. E o Senhor, aquele que é o dono, o criador de tudo, aquele que manda e todo mundo obedece. Veja, quem estava nascendo, e esse é um anúncio que muda a vida de todos, quem estava nascendo primeiro era o Salvador. É aquele que é capaz de tirar a gente da lama, tirar a gente da condição ruim, tirar a gente dos impossíveis, das impossibilidades. Um Salvador é exatamente aquele que vem ao nosso encontro quando a gente diz: não tenho saída, não tenho escapatória, estou perdido, eu vou morrer. O Salvador salva, por isso que o nome é Salvador. Então, primeira coisa, Jesus é aquele que veio dar esperança, porque para ele não tem impossíveis, para ele não há impossibilidades. Segundo, o texto diz que é o Cristo. Ele é o cumprimento das promessas, ele é o Messias, ele é aquele de quem todo o Velho Testamento havia falado. Ou seja, a expectativa de que viria um novo tempo com o Messias, agora era o novo tempo chegando. Essa é uma boa lembrança para nós. Cristo, quando chegou na Terra, trouxe um novo tempo. Esse tempo é um novo tempo espiritual, é um novo tempo no nosso coração. A partir de agora, a gente vive para um novo reino, para uma nova história, a história de Deus. Nós somos incluídos na história de Deus. Ele é um Messias espiritual. Israel esperava um Messias terreno, uma mistura de Davi com Moisés. Mas Jesus era muito mais do que Davi, muito mais do que Moisés. Na verdade, ele era o verdadeiro Deus que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Mas a terceira expressão é que é o Senhor, é o dono da história, é o comandante de tudo, é aquele que fala e todos, absolutamente todos, obedecem. Lembra que ele é o verbo quem comanda a história, o verbo cria a história. Pois, veja, nessas 3 palavras a respeito daquele que estava nascendo, elas remodelam toda a existência. É por isso que é o evangelho que estava sendo anunciado. Versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Ou seja, o anjo está intimando os pastores a irem visitar. Por isso diz: isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. As ironias de Deus, né? Às vezes é muito interessante a maneira brincalhona de Deus fazer a história.
esse que a gente acabou de dizer, o que é o Senhor dos impossíveis, aquele que é a promessa de Deus encarnada e aquele que é o dono de tudo, o Senhor da história, agora é uma criança, uma criança, e está deitada numa manjedoura. Irmãos, isso aqui é impressionante, porque uma manjedoura era o lugar de alimentar o rebanho, ou seja, os pastores conheciam muito bem. Não é um berço, não é uma cama, não é um local próprio. Ou seja, esse sinal era o sinal de que aquilo que se esperava de um Messias, de um Salvador, de um Senhor, não seria visto na pessoa que estava nascendo, na pessoa que tinha nascido. Expectativas seriam frustradas. Diz assim o texto então. O anjo falou isso, versículo 13, e subitamente, ou seja, enquanto o anjo tinha acabado de falar isso, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, ou seja, de repente, isso foi um espetáculo maravilhoso, né? O anjo tinha chegado, a glória do Senhor ficou envolta ali naquele lugar, os pastores começaram a tremer, a boa notícia chegou, a explicação da boa notícia chegou, a intimação, um convite para eles visitarem chegou. Ou seja, os pastores estão abismados, estão tomados agora de uma nova perspectiva, uma esperança, e de repente o espetáculo não terminou. Agora vem uma grande quantidade de anjos, mas uma grande quantidade, um coral de anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles começaram a cantar, porque esse advento, a chegada de Jesus, é a chegada do Rei da Glória. E eles precisavam celebrar. Eles precisavam, ora, quando nasce um ser humano, né, quando nasce uma criança numa casa estruturada, numa família que ama, como é bem-vindo o recém-nascido, ele muda tudo e traz uma grande alegria, pois agora na terra não era apenas uma criança que estava nascendo, era a criança, era o Filho de Deus, era o Rei da Glória. Então tinha que se celebrar mesmo, e os anjos vieram então cantar, celebrar. E então o versículo 15 diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, então diziam os pastores uns aos outros: bom, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ele nos chamou para ir lá. Ele disse que era mais ou menos o sinal, a gente ia encontrar uma criança envolta em panos e estava deitada numa manjedoura. Versículo 16. Eles foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança, que estava lá deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Quando eles chegam lá, e veja como Deus é muito interessante. Você lembra que Deus tinha anunciado a Maria que ela ficaria grávida e quem era que estaria no ventre dela? Você lembra que ele anunciou a José que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo e disse para José quem era que estava lá? Mas agora está chegando os pastores que estão vindo depois do anúncio do anjo, e eles chegam lá. Veja que o texto diz que eles foram lá e foram dizer as coisas que o anjo tinha dito para eles, né? Veja, e vendo o versículo 17, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Chegaram lá e disseram: olha, esse aqui é o Salvador, o Cristo, o Senhor, esse aqui, esse menino que está aqui. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então, Maria tinha um testemunho, José tinha testemunho. Eles tinham testemunho porque o anjo visitou eles. Mas Jesus ainda era para todo mundo que estava ali aquela criança, aquele presente especial de ser uma criança. De repente, os pastores trouxeram um anúncio público: não é só uma criança. Aqui que está nascendo, que acabou de nascer, é o Salvador,
é o Messias, é o Rei, é o Senhor, é Ele que está aqui. E isso, então, todos se admiravam, todos, né, que estavam ali. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O que esse texto quer dizer? O que essa palavra quer dizer? É que conquanto Maria fosse avisada e ensinada, e agora os anjos, desculpa, os pastores também estão ensinando, é óbvio que ela tinha dúvidas. Ela falava, mas como é possível? Como isso pode estar acontecendo? Ela viu o milagre acontecendo no corpo dela, ela ficou grávida, ela não tinha conhecido homem nenhum. E de repente, aquilo que nasce dela, aquela criança que surge, é tudo isso. Irmãos, a gente tem que convir que é muito difícil administrar tudo isso. Mesmo que no espaço de 9 meses, foi muito difícil entender. E agora, quando ela nasce, vem pastores, porque os anjos visitaram, coral de anjos. É tudo muito grande. E quando as notícias são muito grandes e maravilhosas, a gente meio que demora para se adaptar, tem dificuldade de se adaptar. Então ela guardava as coisas no coração. Versículo 20: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Me parece, esse versículo 20, que quando eles falaram essas coisas para Maria, José e os circunstantes, então parece que Maria e José trocaram algumas figurinhas com os pastores, porque o texto diz que quando eles voltaram, estavam glorificando, louvando por tudo que tinham ouvido e visto. Eles viram o que os anjos tinham anunciado para eles, ou o anjo tinha anunciado para eles. Agora eles ouviram. E quem lhes contou? Eles nessa conversa com Maria e José, eles descobriram que o anjo já tinha anunciado a Maria e José a mesma coisa que eles ouviram do anjo. Então, houve uma confirmação. Por isso eles voltam glorificando e louvando. Eles reconhecem. Acho que é muito interessante que a atitude de quando a gente reconhece quem é Jesus para nós, a reação é essa, é louvar, é glorificar. Essa é uma reação espontânea. Não se trata de uma obrigação, tipo, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer, né, eu vou viver para a glória de Deus. Não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é uma reação. E ela é super espontânea, afinal de contas, foi o evangelho que aconteceu, foi uma notícia que muda tudo, uma notícia que traz do céu para a terra uma nova vida, uma vida cheia de graça, de verdade, cheia de justiça, de bondade, cheia de misericórdia, uma vida eterna, uma vida abundante. Eita, que Jesus fez e faz e fará toda a diferença na vida da gente. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus já veio, Ele está aqui entre nós, Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, e Ele virá. E quando Ele virá, com seu poder e muita glória, nós todos vamos nos ajoelhar diante dEle e vamos fazer isso que os pastores fizeram. Nós vamos louvar e glorificar a Ele. Enquanto a gente está esperando Ele chegar, a gente pode aproveitar o tempo aqui, não é? Que tal a gente fazer exatamente isso, louvar e glorificar a Deus? Eu tenho um convite para lhe fazer e eu vou fazer esse convite insistentemente, com força. Veja, dia 22, a gente vai ter o Natal na Rua, lá no Colégio Agnes, no Colégio Mackenzie Agnes, e vai ser às 17 horas. Quero convidar você para estar lá, para a gente celebrar junto. Eu quero lhe chamar e pedir a você que convide pessoas que são seus amigos, familiares, parentes, para estarem lá conosco, a gente receber esse anúncio mais uma vez. Quem sabe alguns talvez pela primeira vez terão o seu verdadeiro Natal,
a descoberta do nascimento de Jesus em seus corações. Quem sabe um dia de salvação, um dia de bênção para todos nós. Feliz Natal para você, Deus abençoe muito você. Eu quero orar mais uma vez, depois Davi vai dirigir a gente aqui no louvor. Se quiser pode vir, Davi. Mas vamos orar por enquanto. Meu Senhor, nessa palavra de esperança, de Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, o Cristo, quero pedir agora pelas famílias, pela harmonia dos casamentos, pelos filhos, os pais, pelos relacionamentos. Quero também te pedir, meu Deus, por salvação na nossa casa. Alcança, Senhor, os nossos filhos, alcança os nossos cônjuges, alcança os nossos pais, traz salvação para os nossos familiares, aqueles que amamos tanto, meu Deus, traz salvação. Pedimos, meu Deus, a tua cura para aqueles que estão doentes, que o Senhor visite, que o Senhor restaure, que o Senhor refaça. Põe a tua mão de cura para aqueles que tu não queres curar agora. Pedimos o teu conforto, o teu consolo, o teu amparo, a tua presença, Senhor Deus, como um grande travesseiro, uma grande almofada que faz a vida ficar mais fofa, mais gostosa. Meu Deus, eu venho te pedir por aqueles que estão endividados, aqueles que estão em crise, os que estão desanimados. Meu Deus, revitaliza-lhes o coração, traz uma boa notícia, traz condições novas na sua vida, traz uma nova mordomia dos recursos, abençoa teu povo, meu Deus, abençoa, traz salvação, faz o Natal florescer em nosso coração, faz a esperança brotar dentro de nós, a partir do Evangelho, meu Deus, eu te peço isso no nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar, irmãos?
Amém. Deus te abençoe, irmão. Feliz Natal. O Senhor te fortaleça mais e mais.